Quero voltar, quero regressar para São Luís, quero me encontrar com o amor que faz feliz. Não é nada disso a letra, mas esse é Cláudio Fontana, Ilha do Amor, sucesso no Maranhão, homenagem ao entrevistado de hoje. Olha, um papo gostoso, pastor Luiz Santos, vereador da Câmara de Sorocaba, presidente da Comissão de Educação. Olha, e falamos bastante, né, sobre a realidade e como romper esse círculo vicioso, transformando no virtuoso. Você é meu convidado, uma conversa bem gostosa com o pastor Luiz Santos. Eu gostei bastante, espero que você goste. Vamos lá? Eu parti. Dedo da Questão de hoje, com o vereador Luiz Santos. Seja bem-vindo ao Dedo da Questão. Obrigado, Dedo. Um prazer estar aqui com você. Olha, o prazer é meu. Luiz Santos é presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, vereador de segundo mandato. Você tem ideia que, quando foi presidente dessa comissão, que teria o plano esse ano? Não, ele chegou lá, o pessoal da comissão, né, do Conselho de Educação, a Laurita, e um desespero aí no final de janeiro, porque já não havia mais tempo hábil, e eu consultei lá meu espaço e terminamos arranjando lá um dia dentro das meus eventos para fazer aquela audiência, a fim de otimizar aí a realização do plano, mas foi uma experiência interessante. Imagino que sim, quer dizer, o Plano Municipal de Educação, ele polarizou dois pontos muito fortes, né? A questão do gênero e a questão do ensino religioso, né? O plano acabou não contemplando nenhuma das duas de modo direto, ficou na questão pedagógica. Agora, Luiz, como é, né, hoje você está aí próximo de fazer 60 anos, saiu do Maranhão, vem para São Paulo, de São Paulo vem para Sorocaba, sempre nessa questão da assistência social, e acaba presidindo uma comissão com esses dois pontos tão gritantes hoje dentro da sociedade. Eu acredito que faz parte de um processo acelerado, né, de tantas mudanças que a gente vem acompanhando, e que só na minha geração já mudou tanta coisa que se fôssemos enumerar, teríamos até dificuldade para pontuar realmente quantas mudanças aconteceram. E todas essas lutas, né, de movimentos sociais, das classes, isso foram gerando situações, algumas de avanço, de progresso, outras de conflito, né? Até porque tínhamos aí várias situações já pré-estabelecidas. E hoje estamos num tempo que a gente chama já pode até chamar de ditadura do direito. Eu vejo muito assim. Na luta dos movimentos pela garantia de seus direitos, terminou se esquecendo do outro lado da moeda, que é o que mais a sociedade parece que sentiu o impacto da questão do dever, né? Cada direito corresponde a um dever, foi o que aprendemos na educação moral e cívica. Você acha que isso hoje se perdeu? Perdeu bastante. Nós vemos muito a luta pela garantia dos direitos e pouco se fala dá um na questão prático. É aquela história, nós que estudamos educação moral e cívica, que inclusive consegui inserir numa das emendas para o nosso plano, que se faça uma revisão de texto, que se volte a toda aquela discussão e aquela matéria tão importante para nós, era uma máxima que era assim: a todo direito corresponde um dever. Mas na prática hoje, por exemplo, vamos falar dessa questão do gênero. Por exemplo, do gênero ou até do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, que terminou resultando nessa confusão toda, no uso e abuso das nossas crianças e jovens e adolescentes e pré-adolescentes, até pelo crime organizado, em razão do fortalecimento apenas dos direitos, sem se dar o devido peso aos deveres. Tanto é que hoje
um adolescente mais ou menos informado, ele sabe bem dos seus direitos e vai reivindicá-los. Mas os seus deveres para com o próximo, para com a sociedade, nem sempre ele leva a sério. Você é pastor? Sou pastor vocacionado porque não dirijo nenhuma igreja em Isso que eu ia particular. perguntar, qual que é a diferença de um pastor vocacionado que dirige a igreja? Por que te chamam de pastor? Eu fui consagrado ao pastorado e desenvolvo essa vocação, e não entendo como profissão, entendo como vocação, que é o de realizar trabalhos pastorais, de apoio, de socorros, de serviços para o próximo, mas nunca dirigi uma igreja organizada, por exemplo. Eu sou, como diz o bispo da nossa cidade, eu sou um pastor diferenciado, né, nesse aspecto. O Eduardo fala isso. O Eduardo fala. Sou um pastor diferenciado. Pastor sem igreja. Agora, você está sempre ligado a uma entidade, né, que é a CAPES, é isso? Foi uma entidade que eu tive o privilégio e a honra de fundar. Hoje não faço mais parte da diretoria, sou um voluntário como qualquer outro, até por causa do meu trabalho político. Eu achei que não seria adequado ficar lá dentro da diretoria e até por conta das minhas atividades de relacionamentos políticos. No entanto, continuo, não só ela, como outras entidades também, nós continuamos no apoio sempre que possível. Estou participando das atividades, porque tenho essa vocação para o social muito grande. A gente tem esse trabalho voluntário de assistência social na cidade, ela é crescente não só em Sorocaba, mas no Brasil. Esse é um modo, né, de vida. Como que se resolve essa questão? Olha, você me falou de um exemplo sobre a questão da relação direitos e deveres e talvez uma variante aí que me preocupa muito dele. E eu gostaria de compartilhar isso com você que nos acompanha. Quem trabalha com entidade social hoje, de alguma forma, depende muito da população ainda, porque o que os governos, as administrações públicas repassam a título de subvenções, de convênios, não atende às necessidades. E a população termina complementando através das doações, dos eventos, da participação nos eventos que são realizados. Mas me preocupa algo, quem colabora, quem realmente contribui para a manutenção dessas entidades é aquela geração de mais idade. Eu que participei tanto e sempre participei, hoje já não tanto como antigamente, mas saía em busca de doações e assim por diante, eu vi muitas vezes os mais jovens brigando com seus pais, sendo até agressivos, porque eles colaboravam com as entidades, com 5, com 10 reais, e os filhos já ficavam revoltados com aquilo. E você acha que não deve se revoltar? Você acha que tem que ajudar? Você acha que se ajudar... O que eu quero dizer é o seguinte, Luiz. Você acha que essa gente que recebe ajuda não tem que se rebelar? Por que elas têm que receber ajuda? Então, aí é algo que precisa ser tratado na base, a meu ver. Infelizmente, as administrações públicas, elas usam o tema social só quando querem assumir esses espaços. O candidato, por exemplo, é um dos primeiros temas que ele mais dá valor. Você pode observar, vamos trabalhar nisso, naquilo, na área social, vamos melhorar isso, vamos melhorar. Tão logo chegam ao poder, é uma das primeiras áreas que eles simplesmente cortam, muitas vezes, os recursos de atendimento. Quantas pessoas em Sorocaba hoje vivem da necessidade e da ajuda das entidades? São muitas. E por que elas vivem? Vivem em razão de o processo... Mais. 10 mil? Mais, por aí. O que acontece com essas 10 mil pessoas? A questão é o seguinte, que elas não conseguem sobreviver? Exige um estudo e uma reflexão, uma análise muito aprofundada, mas eu gosto de trabalhar em cima de uma reflexão de que, por exemplo, o mercado está se tornando cada vez mais específico e exigente nas suas características para inserir alguém dentro dele.
Por outro lado, a questão do ensino está cada vez mais deficitário. Nossos alunos chegam ao 2º grau sem a mínima condição de uma interpretação de texto. Eles não conseguem entender nem o que estão lendo, muito menos transmitir. É vergonhoso o que se vê. Basta olhar as redes sociais, o que as pessoas escrevem. Você fica horrorizado, mas hoje em dia você aceita basicamente tudo, a pessoa escreve errado, da maneira como quiser. Agora, quando vai para uma entrevista seletiva, essa pessoa geralmente ela é excluída do processo de inserção, porque não atende os requisitos mínimos. A tendência é ele ir para um subemprego, ou do subemprego ele ir para a exclusão total. E aí onde entra todo esse trabalho social para compensar essa falha dos nossos sistemas de dar uma condição mínima para essas pessoas estarem inseridas no contexto do mercado de trabalho. Luiz, isso inclui os jovens também. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente pega e vamos seguir nesse tema. Eu tenho a seguinte reflexão, né? Se a gente continuar ajudando, nunca vai acabar. É isso? Você responde depois do intervalo. Até já. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Estamos de volta do Conder a Questão, o presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, pastor Luiz Santos, e a gente tem uma conversa assim calorosa, interessante, né? Está diretamente ligado a você, sempre trabalhando, né, com os excluídos, né? E a gente falava, a minha tese é o seguinte: se ajudar essa gente nunca vai se rebelar contra o sistema, que você está deixando claro que é o que produz, né, numa educação falha. E aí, né, a gente entra na questão da segurança, né? Quer dizer, no geral, são as pessoas com o menor nível de qualificação que acabam entrando nesse crime, a ponta do crime ali no tráfico, é isso? Sendo usados e abusados por eles. É terrível constatar que a maior taxa de homicídio no nosso país está entre os 16 a 25 anos, ou seja, são os nossos jovens que estão sendo dizimados. E por quê? Porque o crime organizado dele não exige o que o mercado exige. Ele não te pede capital inicial, ele não te pede experiência anterior, boa aparência, relacionamentos, redes de network, sei lá o quê. Não pede nada disso. Ele pede a vida da pessoa. A única garantia que ele pede é a vida. Imagina isso. Qual é o outro bem mais precioso que a vida? Mas é esse que o nosso jovem coloca na mão desses donos aí, reis do crime, e são dizimados, porque não há misericórdia, não há cuidado. Infelizmente, essa é a situação com a qual temos que tratar. Círculo vicioso. É um círculo vicioso. Como que muito rompe difícil, isso? Infelizmente. Como transformar num ciclo virtuoso? Teríamos que investir, obviamente, numa educação de qualidade, né? Num ensino de qualidade. Nós misturamos muito, eu não gosto de misturar ensino com educação. Educação, para mim, é resultado de um bom ensino quando a pessoa assimila e pratica o que aprendeu, né?
Então, o ensino de qualidade que dê condições para essa pessoa que deseja continuar e desenvolver sua vida, que ele possa alcançar isso e ele seja estimulado a isso. Não lhe sobrecarregando da forma como o nosso jovem hoje, que a maior parte daqueles que estudam geralmente à noite, que chegam ao 2º grau, eles o fazem já trabalhando. Porque as pessoas estimulam, não, tem que ir para um curso técnico, tem que ir para um curso profissionalizante, e ele precisa disso, então ele vai. Só que a sobrecarga é muito grande, é diferente de alguém que tem a condição de ir para uma escola particular e depois fazer curso de aperfeiçoamento, porque é o que eu digo, o jovem carente ele é estimulado para a terminalidade, ou seja, se você chegar a um curso profissionalizante, a um ensino médio, a um curso técnico, já está bom demais, você já avançou muito. Já o outro que é a geração que eu chamo condomínio, escola e shopping, eles vivem nesse mundo, né? É do condomínio, da escola e do shopping. Eles vão tocar e vão assumir as suas posições de chefias, posições de comando dentro da realidade e do contexto da nação. O problema é a grandeza do universo daquele que mais precisa. Tanto é que quando entrou uma secretária da Juventude... Você comunista, hein? Por isso que me chamam de um pastor diferenciado. Quando eu assumi uma das secretárias da Juventude, membro aqui de uma das nossas famílias conhecidas e importantes da cidade, e quando ela foi... Está falando da Aline Pérez. Da Aline, eu tinha esquecido. Excelente pessoa. E ela ficou um pouco chocada, porque ela chegou à Câmara para responder algumas questões sobre o programa, e eu perguntei qual o programa que ela tinha para trabalhar com jovens ricos. E ela disse, mas por que os jovens ricos? Né? Eu digo, porque é o jovem rico que muitas vezes explora o jovem pobre, que se transforma em mula, muitas vezes do crime e do tráfico, para levar a esse jovem rico a droga e tentar chegar próximo do seu modus vivendi, do que ele veste, do que ele usa. Isso não é correto. Teríamos que ter programa para esse jovem sair desse triângulo, condomínio, escola e shopping, e vir para a realidade. Porque senão depois nós temos médicos que não querem ir para a Aparecidinha, como nós já tivemos caso. Na atribuição de atividade do médico, ele disse para a Aparecidinha eu não vou, para Brigadeiro Tobias eu não vou, e ficava um problema sério, porque ele nunca conheceu essa realidade. Então nós precisamos estimular o jovem que conhece essa realidade, porque ele depois vai ser uma pessoa que vai atender bem aquele que ele sabe que passa pela mesma situação pela qual ele já passou. A gente falou que tem aí cerca de 10 mil, mais ou menos, famílias em vulnerabilidade. Você trabalha diretamente com mendigos, é isso? É a entidade que eu fundei, com a qual eu ainda colaboro voluntariamente, quero convidar para conhecer nosso projeto, com mendigos, pessoas em situação de rua mesmo, exclusão social. E são pessoas que muitas vezes têm família, mas fazem essa opção? Olha, nós fizemos 3 levantamentos de perfis. Eu fiz um estudo, não sei se você sabe, aos 49 anos eu fui fazer faculdade e fiz pedagogia, terminei com 51 anos. E uma das minhas avaliações, né, nesses levantamentos de perfis, nós descobrimos 3 razões por que a pessoa termina numa situação de rua. A primeira delas é a questão da desestruturação familiar, quando ela ocorre, da dependência química, e também da perda de um ente querido, que não precisa ser necessariamente a morte. Por exemplo, nós tiramos um ex-publicitário da rua, até porque no levantamento de perfil, 3% do universo que nós avaliamos tinha curso superior. Então nós já pegamos médicos, já pegamos publicitários, já pegamos um monte de gente na rua por conta de situações como essa. Esse publicitário estava na rua por quê? Ali na Praça da Barra. Porque a esposa o tinha abandonado no altar. Então foi uma perda de um ente querido que ele teve. Nós tínhamos aqui um senhor que ficou 44 anos na rua de Sorocaba porque a esposa morreu quando nasceu um filho
e ele entrou num estado de desespero. Então ele foi morar na rua. 44 anos quando o tiramos da rua. Só imagina o que aconteceu com Sorocaba em 44 anos e ele morando nas ruas da cidade. Foi difícil. A gente tem hoje crescente, né, o número de pessoas que estão nas ruas. Vai continuar crescendo. Ele é crescente. Eu tenho a percepção de que são pessoas que estavam nos hospitais psiquiátricos e hoje, não ficando mais internos, a família não acolhe, eles vão para a rua. Esse é mais um fator agravante. Esse é mais um fator. Se trabalhou muito, e aí onde entra o questionamento, e eu discuti muito com um grupo que trabalhou para fechar todos os hospitais, sem criar, no entanto, as estruturas necessárias para receber esse pessoal, dentro de uma outra metodologia, dentro de uma outra dinâmica. E eu avisei e alertei à época, vamos ter problemas sérios. E a consequência está acontecendo. Não tem o que fazer. Inclusive com situações agravantes de que essas pessoas vêm com problemas mentais, que associado ao álcool, às bebidas e às drogas, nós temos aí uma situação de risco muito grande mesmo. Luiz, você nasceu no Maranhão, migrou para cá, tem um problema no braço. Sou deficiente físico. Nordestano hoje, metade nordestino, metade sorocabano. A questão do preconceito. Já passei muito, já enfrentei muito. Mas é uma realidade que passa quando você vira um vereador ou é uma realidade? Não, eu trabalho bem isso, né? Mas você sente que existe? Sinto, sim, ainda existe muito. Contra as pessoas terminam, nordestino, pobre, deficiente físico, ou aleijado, como alguém quer chamar. É uma realidade. E a gente já enfrentei muito. Aliás, saí da minha cidade porque não tinha mercado para mim. Não tem. Eles chamam lá do aleijado, né? O nordestino é às vezes até cruel na maneira de se expressar. Ele nem chama teu nome. Não, é o aleijado que mora aqui nessa rua, ele já dá esse toque. Você tem que aprender a superar isso, senão não consegue sobreviver. E a gente está chegando ao final. Mas já? Já. Responde rapidinho. Você entende que Sorocaba tem um caminho de prosperar pelo turismo. Conta um pouco isso. Vem trabalhando muito forte, conseguimos já instalar a Casa do Turista, já conseguimos implantar o Conselho de Turismo como deliberativo, estamos trabalhando pela criação do Fundo de Turismo, estamos trabalhando pela implantação do trem turístico de Sorocaba para Votorantim, que daria muito bem para ser feito, numa APP, embora a minha proposta seja diferenciada, que durante a semana ele seja um trem público mesmo, trazendo gente de ponta a ponta, trazendo e levando, e durante o final de semana tenha um trecho turístico ampliado. Estamos trabalhando pelo trem regional para trazer esses turistas de São Paulo para cá, já estivemos na CPTM, estamos trabalhando pelo ônibus de turismo, já achei o ônibus. E o que a pessoa vem fazer turismo aqui? Olha, temos que despertar esse potencial que Sorocaba tem. Nós temos turismo histórico, turismo religioso, turismo de cultural, nós temos a Fazenda Ipanema aqui do lado, nós tínhamos até a casa de Baltazar Fernando até 2006, que foi derrubado para fazer uns prédios. Pode um negócio desse? Só que nosso patrimônio histórico está sendo dilapidado, está sendo acabado. Precisávamos resgatar isso para transformar Sorocaba numa região e explorar a região, que tem um potencial tremendo dele. Uma das regiões mais ricas em potencial turístico, que infelizmente não é explorado como deveria ser. Olha, foi uma alegria receber o Luiz Santos, de uma lucidez poucas vezes vistas no homem público. Parabéns, sucesso. Eu que agradeço a equipe, agradeço a você, que Deus continue te abençoando e a todos nós. Amém. E que Sorocaba continue a ser o melhor lugar para se viver. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, eu volto tomando café e aí eu vou contar como que o Luiz, quando veio para cá em 93, encontrou Sorocaba e a vontade que ele teve de ir embora. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja.
Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Nós estamos de volta, né, para a hora do café. Uma conversa gostosa com o pastor Luiz Santos. E esse café especial com o Zé Eduardo, que eu encontrei no banco, me parou, falou, acompanho na TV, fiquei muito feliz, se você me reconhecer na rua, pode falar, a gente dá um oi. E eu quero esse café especial com a Rosa, a esposa do Luiz Santos. O Luiz Santos é o espinho da Rosa. É uma brincadeira, né? Em 93, quando eles chegaram em Sorocaba, ele falou, não dava nem para ver o rio de tanta sujeira, queria ir embora para Goiânia. Acabou ficando, e aí Sorocaba ganha, né, com o presidente da Comissão de Educação, e nesse papo que você ouviu hoje, alguém que tem uma visão muito interessante sobre o futuro da cidade. Então, o Luiz Santos, com a Rosa, né, o Espinho e a Flor, com o Zé Eduardo, com todos vocês, esse café de hoje. De verdade. Ó. Viu como tem? Tchau, até o próximo programa. Sempre uma alegria. Tchau.